Como é que você vai fazer um diagrama unifilar fotovoltaico de um sistema monofásico em uma rede trifásica? Essa é uma dúvida muito comum que tem entre os projetistas fotovoltaicos e eles ficam meio que malucos para saber como é que eles vão fazer esse projeto fotovoltaico, sendo que o inversor é monofásico e a rede é trifásica. Eles acham que tudo vai mudar no diagrama, mas não. As alterações que a gente faz nesse tipo de diagrama é totalmente simples e eu vou mostrar aqui para você. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já curte aqui e também se inscreve no nosso canal, porque assim a gente vai estar sempre fazendo novos conteúdos em relação a projetistas fotovoltaicos e também ao mercado de energia solar fotovoltaica. Então vamos lá aqui para a tela do meu computador. Bom, aqui eu estou com um diagrama unifilar fotovoltaico que a gente chama de diagrama unifilar chave mestre, que esse aqui é um tipo de diagrama que já foi aprovado em todas as distribuidoras do Brasil, todas que você imaginar, do norte a sul, leste a oeste do Brasil. Esse diagrama aqui, a distribuidora, ela tem acesso porque os nossos alunos, eles sempre utilizam esses diagramas, tá? Mas vamos lá. Quando você vai fazer o seu projeto unifilar fotovoltaico, em que o seu inversor ele é monofásico e sua rede ela é trifásica, o que acontece? Primeira coisa, a estrutura do diagrama ela não vai mudar. Inclusive, se você quiser saber como fazer todo esse diagrama aqui desde o zero, tem aula aqui também no canal do YouTube, totalmente gratuito, como fazer um diagrama unifilar fotovoltaico. Mas vamos lá. Então, primeiramente, só relembrando, a gente precisa aqui, de fato, colocar os nossos módulos fotovoltaicos, né? Definir a quantidade de strings. Nesse caso aqui foram 12 strings, é um sistema com 16 módulos fotovoltaicos e um inversor de 7. Então a gente definiu que seria duas strings, né? Cada uma com 8 módulos fotovoltaicos. Aqui eu coloquei mais algumas informações do fabricante, a potência, bem como também a tensão e corrente dessas strings. Aqui eu vou passando pela questão dos cabos que eu coloco. Nesse sistema unifilar fotovoltaico, por acaso, ele não tem string box, tá? O cliente optou por não comprar uma string box, não instalar. Então tudo bem, a gente faz ali a ligação direta dos módulos até o inversor. Aqui eu coloco as informações do meu inversor, aqui eu fiz uma pequena tabela, tá? Só para colocar a questão de dados de entrada e também de saída, isso aqui não é obrigação. São as informações extras, ou seja, na aula lá como construir o diagrama unifilar, eu falo de maneira mais aprofundada, tá? Bom, então veja que esse meu inversor aqui, ele é monofásico, então só vai sair uma fase, um neutro e um terra nele. E eu coloquei aqui, eu deixei explicado, né? Então, são 3 cabos de 6 milímetros, um fase, um neutro e um terra. Até aqui tudo bem, com certeza não tem nenhuma novidade para você. Bom, quando eu venho para cá na minha proteção CA, ela também não tem nenhuma novidade, porque nesse caso aqui eu vou estar utilizando um disjuntor monofásico, que é para poder proteger o meu cabo aqui de fase. Então, tem aqui meu disjuntor CA monofásico, eu coloquei de 40 A. E aqui meu DPS normalmente. Aonde vai mudar o seu diagrama, tá? Independente da distribuidora que você vai utilizar, toda essa parte aqui do sistema solar fotovoltaico, desde os módulos, string box, caso você utilize, inversor e também a proteção CA, ela vai se manter. Agora, quando você vai fazer o paralelismo, ou seja, você vai ter o ponto de conexão ali, que é do sistema fotovoltaico com a residência, que vai ter as cargas, ou com o padrão de entrada, é aqui onde altera. A principal diferença que você vai fazer é dos cabos, porque normalmente, quando a gente faz um unifilar, ele simplesmente só vai ter um cabo aqui, ó. Ou seja, ele ficaria assim, ó, apenas dessa maneira. Então, como ele é trifásico, eu vou adicionar mais outras 2 fases. E também eu vou adicionar aqui, ó, eu preciso mudar essa numeração aqui. A distribuidora não necessariamente ela pega muito no pé em relação à simbologia, mas pode acontecer reprovas, tá? Eu já vi reprovas acontecendo, também não vou dizer que foram muitas reprovas, né? Mas acontece reprovas em relação às simbologias. Então é importante você informar para a distribuidora, porque pode acontecer também de dar divergência de informação entre os equipamentos ou entre os formulários da distribuidora. Ou seja, no diagrama você pode informar que aqui é somente uma fase, né? Então é monofásico, e lá na solicitação de acesso ou no orçamento de conexão, quando a gente preenche o memorial descritivo, a gente coloca que o sistema é trifásico. Então a distribuidora ela pode reprovar seu projeto simplesmente por dizer isso. Olha, na solicitação de acesso você colocou que o sistema é trifásico, mas no diagrama unifilar você informou que ele é monofásico. Então pode acontecer isso. Bacana, então eu deixo aqui no caso vai para o meu quadro de cargas e vai ter outro ponto de derivação que vai lá para o meu medidor. Aqui também é o mesmo esquema, ou seja, vou ter todas as minhas fases, o neutro e o terra. O meu disjuntor já vai ter 3 polos, é importante também colocar
São esses 3 tracinhos, né, que no caso a simbologia para representar que ele é de 3 polos. E aqui no meu medidor também eu vou colocar os cabos e eu vou colocar referente à minha distribuidora que eu vou estar fazendo no meu projeto fotovoltaico, bem como seguir a norma da distribuidora. Nesse caso aqui eu segui da Equatorial, que para um disjuntor de 40 ela me pede que seja no mínimo um de 10 milímetros, tá? Então bem fácil, bem simples a gente faz esse tipo de conexão aqui. Bom, aqui nesse caso foi o que? Foi um inversor que ele é 220 e a minha rede também ela é 220, né? Então nesse caso aqui ela facilita, né? Então no caso ela é 220, 380. Porque, por exemplo, na Equatorial do Pará, lá já é 127, 220. Lá não tem o 220, 380. E como é que eu faço para fazer a conexão de um sistema monofásico numa rede em que ela é bifásica? Aqui também no canal tem um vídeo explicando, tá? Também é da maneira bem simples, assim como é do monofásico para o trifásico. Só que ela vai ter uma pequena particularidade que vai depender muito da tensão do seu inversor. Porque, por acaso, se o inversor é 220 e sua rede é 127, você não consegue fazer essa conexão. Então, você vai precisar ter esse pequeno... tentar se atentar em relação a isso, tá bom? E se você tem interesse em ter um acesso a um acervo de diagramas unifilares fotovoltaicos, quando eu falo um acervo mesmo, é você ter dezenas de diagramas unifilares fotovoltaicos só no ponto de você editar, eu convido você a conhecer o curso Acervo de Diagramas Unifilares Fotovoltaicos, que é o curso da gente aqui do Clube da Elétrica, onde nele você vai ter acesso a dezenas de diagramas unifilares fotovoltaicos no padrão da distribuidora aí do seu estado, tá? Então, a gente tem diagramas com inversores convencionais, monofásicos, bifásicos, trifásicos. Tem os diagramas que a gente chama, que são os diagramas chave mestre, ou seja, isso aqui tudo é diagrama unifilar fotovoltaico, só no ponto de você baixar e de você poder editar esses diagramas. E junto a esses diagramas, você também tem aulas exclusivas. Então, tem aulas falando como é que você vai fazer um diagrama unifilar com string box, com aulas com diagramas com microinversor, aula com diagrama multifilar, que algumas distribuidoras como Energisa e Equatorial elas exigem, e também de acordo com a particularidade de algumas distribuidoras. Então, CEMIG, Enel, Energisa, Equatorial, porque essas distribuidoras elas pedem que você acrescente alguns pontos a mais. Então, mas a minha distribuidora é a Enel do Rio de Janeiro, tem a particularidade dela, a Enel do Rio de Janeiro ela não tem uma particularidade específica, então você pode utilizar o nosso diagrama chave mestre e enviar para ela para você ter ele aprovado. Igor, mas eu não sei como mexer no AutoCAD, eu tenho dificuldades. Então aqui dentro do curso tem um módulo específico só de AutoCAD, tá? Então a gente ensina você a como utilizar os diagramas e se você tem dificuldade em como utilizar o AutoCAD, quais são os comandos, qual botão você vai apertar, a gente diz aqui para você quais são todos os comandos até você poder transformar o seu diagrama unifilar fotovoltaico em PDF. Se você quer ter mais informações de como funciona o curso Acervo de Diagramas Fotovoltaicos, aqui no link da descrição você vai ter acesso a ele. Então é isso, pessoal. Para você fazer essa conexão do seu inversor monofásico na sua rede trifásica, você simplesmente faz dessa maneira. Ou seja, você vai simplesmente alterar ali a parte onde você vai ter ali aquelas fases e é somente isso. Monofásico só vai ter uma, no trifásico você vai ter 3 fases e você também vai ter que adequar de acordo ali com o padrão da distribuidora, tá? Somente isso e é tudo muito simples. Se você gostou desse vídeo, já curte ele aqui e comenta aqui também se você vai fazendo seus diagramas dessa maneira ou você vai pegando qualquer tipo de modelo que existe aí. Então é isso aí e até o próximo vídeo.